Declaro aberta a 30ª sessão ordinária relativa ao 187º ano acadêmico. Convido o estimado acadêmico secretário-geral Antônio Egídio Nardi para fazer as comunicações da secretaria. Por favor, acadêmico Nardi. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Francisco Sampaio, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. O presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio, foi convidado pela Academia Brasileira de Ciências para participar da cerimônia de abertura da reunião magna, que ocorreu no dia 3 de maio último, no Museu do Amanhã, mas em virtude de compromissos previamente assumidos, foi representado pelo acadêmico professor Marcelo Barzinski. Ontem, dia 4 de maio, o ex-presidente acadêmico Pietro Novellino representou a Academia Nacional de Medicina na sessão solene de posse dos novos membros titulares e correspondentes da Academia Brasileira de Ciências, que foi realizado na Escola Naval aqui no Rio de Janeiro. O acadêmico professor Omar da Rosa Santos está representando de hoje a sábado a Academia Nacional de Medicina no 16º Conclave da Federação Brasileira de Academias de Medicina em Aracaju. O tema central do encontro é o humanismo em medicina ontem, hoje e amanhã. São essas as informações da Secretaria. Muito obrigado, acadêmico Nardi. Aproveito para parabenizar nossa querida acadêmica Patrícia Rocco, que ontem tomou posse, sessão solene, como membro titular de nossa co-irmã, Academia Brasileira de Ciências. Felizmente eu não estava no Rio, mas meu coração estava com a querida Patrícia lá, e nós fomos muito bem representados pelo nosso presidente Pietro Novellino, a quem eu agradeço mais uma vez, sempre está representando e enaltecendo nossa academia. Parabéns, Patrícia. Abro a palavra agora à bancada acadêmica, se algum acadêmico quiser fazer uso da palavra. Acadêmico Pietro Novellino. Senhor Ivanildo? Genilson, cadê o Ivanildo? Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, ilustres convidados. Não preciso agradecer a Vossa Excelência a honra de representar esta casa e de representá-lo. Mas eu tomo a palavra nesse momento para registrar que a jornada de gastroenterologia, organizada pelo acadêmico José Galvão Alves, completou o 26º ano de realização, conclamando os gastroenterologistas mais eminentes desse país. Uma sessão sempre muito concorrida e, portanto, senhor presidente, acho que fazer uma organização com um quarto de século todo ano, eu acho que merece registro dessa casa e, portanto, então, solicito a Vossa Excelência achar adequado que conste, então, nos anais da nossa ata. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, acadêmico Novellino. Quero só lembrar que a presidência convocou a eleição da vaga da cadeira 77 para o próximo dia 2 de junho e especialmente vai ser a primeira eleição na história da Academia Nacional de Medicina que os acadêmicos que não puderem comparecer vão poder exercer o voto por correspondência. Todos já receberam a convocação por e-mail e vão estar recebendo pelo correio nos próximos 2 ou 3 dias, e aqueles que não puderem comparecer vão solicitar, a academia vai enviar o voto, vão poder votar e nós vamos receber os votos e vamos abri-los aqui. Comunicar ainda que vai haver um workshop para se discutir a fosfetanolamina no Instituto Nacional do Câncer, pelas
constantes ações da Academia Nacional de Medicina, inclusive com proposta de ação no Supremo Tribunal Federal, contra a lei que autoriza o uso dessa pílula do câncer, entre aspas, e em virtude de eu estar já com compromisso agendado fora do Rio, no dia do workshop, a presidência designou o acadêmico Zé Carlos do Vale, que já aceitou e vai passar, então, o dia no Instituto. É um workshop de dia inteiro, já recebeu e está recebendo material já para discussão e aceitou representar a nossa academia nesse workshop. Eu agradeço ao acadêmico Zé Carlos do Vale ter aceito, e ele também está envolvido bastante nesse tema. Acadêmica Eliette Busquelar, com a palavra. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos confrades, eu pedi para falar porque ontem realmente foi uma cerimônia muito bonita de posse de 28 novos acadêmicos da Academia Brasileira de Ciências, e a nossa acadêmica Patrícia Rocco foi quem fez o discurso representando os novos acadêmicos eleitos, um discurso que foi bastante elogiado. Queria também comunicar, que eu acho que é do conhecimento de todos, que a Academia Brasileira de Ciências mudou de presidente ontem à noite, e o professor Jacó Palles, que presidiu a academia durante 9 anos, passou a presidência ao físico professor Luiz Davidovich, que fez um discurso extremamente bem feito e bastante contundente sobre a situação da ciência no Brasil. Muito obrigada. Obrigado, acadêmica Eliette. Acadêmico Zé Carlos do Vale. Senhor presidente, membros componentes da mesa, meus confrades e convidados, é com muito orgulho e creio que honra para a Academia Nacional de Medicina que eu tenho o prazer de comunicar que o nosso confrade Gilberto Schwartzman, do Rio Grande do Sul, foi apontado como o oncologista que maior número de publicações científicas tem na América Latina. Essa referência se deve ao PubMed. Então, para nós todos, é uma honra termos um oncologista entre os nossos quadros de uma importância transcendental dentro da América Latina, aquele que maior número de trabalhos tem publicado. Somente isso, senhor. Muito obrigado, acadêmico Zé Carlos do Vale. Acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Senhor presidente, caros confrades, querida confreira, senhores convidados. Senhor presidente, eu pedi a palavra para fazer um registro a pedido do professor Valdenir de Bragança, que é membro honorário dessa casa e presidente emérito da Sociedade Brasileira de Higiene, sobre o aniversário de 151 anos do nascimento de Vital Brasil, que na verdade foi na quinta-feira passada e a sessão foi bastante corrida, com 2 eleições, e não foi possível o registro. Ele, na verdade, é um dos pais do antiofidismo no Brasil, é o criador do Instituto Butantan, em São Paulo, e antiaracnídeo também, e fez contribuições importantíssimas e é um nome conhecido de todos na casa. Então eu queria fazer o registro dessa passagem cronológica importante para a nossa história. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Cláudio Ribeiro. Acadêmico Ricardo Lopes da Cruz. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, senhores convidados, eu pedi a palavra apenas para, na data de hoje, aproveitar a oportunidade para mais uma vez expressar a minha gratidão ao acadêmico Jacó Kligerman. Quer dizer, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários acadêmicos durante a minha formação, Ivo Pitangui, Thalita Franco, Celso Portela, Marcos Moraes, e hoje é aniversário do Jacó. O Dr. Jacó é um pai para mim. Quer dizer, eu devo a minha formação em cirurgia de cabeça e pescoço a ele. E eu sempre costumo dizer que expressar gratidão é muito bom e que não são só os jovens que conseguem expressar gratidão aos seus mestres com pouco tempo.
trabalhei com Jacó há 40 anos atrás e não esqueço do que ele fez por mim. Então, hoje é aniversário dele, eu queria manifestar a minha gratidão a ele de público. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum acadêmico que queira fazer uso da palavra, convido o acadêmico Omar Lu para fazer uma breve introdução do tema das conferências de hoje. Senhor presidente, senhores acadêmicos, prezados convidados, hoje nós, desde as 2 horas da tarde, estamos desenvolvendo o nosso simpósio de esporotricose. Eu gostaria de dizer que eu vou me dirigir à audiência em breves palavras, antes de apresentar nossas 2 últimas palestrantes, para apresentar o que tem sido esse trabalho do Instituto Protetores da Pele, uma organização social de interesse público que procura conscientizar a sociedade da importância da prevenção das doenças de pele. Faz isso procurando ser uma referência no terceiro setor, na disseminação, informação e orientação, prezando pela boa conduta, pela ética, pela responsabilidade. O resultado esperado, então, é orientar as pessoas sobre o risco das doenças de pele, uma vez que num país como o nosso, continental, pobre em muitos aspectos, desafortunado, talvez, em alguns momentos, pelos nossos políticos, nossa população sofre muito com a falta de informação. Então, esse trabalho tem sido feito. Se iniciou, na verdade, quando eu deixei a presidência da Sociedade Brasileira de Dermatologia, no final de 2010, pela minha sensação naquele momento de que as ações sociais desenvolvidas pela sociedade muitas vezes tinham um viés político e que os trabalhos não eram possíveis de serem conduzidos a longo prazo porque ficavam à mercê de questões políticas outras, que muitas vezes saíam do controle das pessoas bem intencionadas. Então, desde então, nós desenvolvemos uma grande homepage, com hoje um portal com quase tantos acessos quanto a própria Sociedade Brasileira de Dermatologia, com boletins informativos que seguem para 7.000 pessoas cadastradas até hoje, trazendo as novidades na medicina, mas principalmente na área de dermatologia, com muitas, ele é enviado para toda a América Latina, e nós desenvolvemos ações de campo, como, por exemplo, o Dia Mundial de Combate ao Vitiligo, feito no ano de 2014, aqui atendimento, sendo realizado gratuitamente. Isso foi feito na estação de metrô do Largo da Carioca, porque nós acreditamos que não vale fazer medicina, não vale fazer a dermatologia, encastelados, muitas vezes, dentro das nossas instituições e nossos consultórios particulares. É necessário que nós procuremos a população, nos oferecemos para tanto e sejamos verdadeiros parceiros. Naquele momento do lançamento da campanha de vitiligo, nós lançamos o livro, existe uma série de livros chamada Doutor Eu Tenho, que inclusive aborda o vitiligo. Então são ações de campo, condensadas e funcionando junto com ações de publicações científicas. Hoje eu tenho a satisfação de dizer que a série completa de livros Doutor Eu Tenho, que pertence ao Instituto Protetores da Pele, já alcançou a tiragem de mais de 150 mil exemplares, nos seus diversos temas, como câncer de pele, pintas, espinhas. De propósito, os temas são sempre tratados da forma mais próxima possível das pessoas. Então, aqui é a capa do livro de câncer da pele. Ano passado, nós desenvolvemos uma ação apoiada pela FAPERJ, com o financiamento da FAPERJ, chamada Doutor Eu Tenho Piolho. Foi feito em várias escolas públicas municipais, distribuindo o livro, com palestras, escolas essas no entorno do Hospital Universitário Gafreguinha, que nossos alunos, participando da ação de campo, também os alunos da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, teve apoio oficial da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a ação sendo desenvolvida nos CIEPs, nas escolas públicas, com os alunos, então, aprendendo como se prevenir. A ideia veio porque os meus 2 filhos tiveram piolho no início do ano letivo, e eu me perguntei, bom, se eles que estudam em colégios particulares têm piolho, imagina nas escolas públicas. E ao visitar uma escola pública próxima ao Hospital Gafreguinha, onde eu trabalho, o estado era de desânimo total, porque muitas crianças com piolho, infestadas, e também as professoras. Então, o trabalho foi recebido de braços abertos. Está aí o livro, Doutor Eu Tenho Piolho. Esse livro foi editado com patrocínio da FAPERJ. E
para esse ano de 2016 a campanha de conscientização sobre a esporotricose. Essa campanha ela procura conscientizar, orientar, controlar e reduzir a transmissão da doença. Ela tem aqui nesse momento, nesse plenário, o seu braço científico, mas ela foi desenvolvida hoje durante todo o dia em vários serviços com efetividade, com atendimento gratuito à população. O que nós fizemos para que isso pudesse acontecer? O desenvolvimento do website próprio para essa campanha, os folders, as camisetas e bonés. Nós tivemos dificuldade um pouco esse ano de desenvolver a campanha, diferente de anos anteriores, porque a FAPERJ hoje tem poucos recursos, porque hoje nós disputamos, infelizmente, o interesse com outras endemias importantes, como dengue, chikungunya, zika. Então, logicamente, talvez a esporotricose não tenha conseguido atingir, junto aos órgãos de fomento, a eficácia que a gente conseguiu em anos anteriores. Aqui a camiseta da campanha. Para terminar, mostrar que essa campanha, que hoje, aqui esse simpósio, coroa com o seu braço científico, ela teve apoio da International Foundation of Dermatology, da International League of Dermatological Societies, a Liga Internacional de Dermatologia. Por incrível que pareça, o financiamento que nós obtivemos foi do exterior e não nacional, o que faz com que nós tenhamos que pensar um pouco sobre as prioridades da saúde pública nacional. Além do Instituto Protetores da Pele, o apoio oficial da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Academia Nacional de Medicina, na figura do nosso presidente, que recebe tão gentilmente esse simpósio aqui hoje, Serviço de Dermatologia da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, Serviço de Dermatologia do Hospital Universitário Gafriguin, da Unirio, e do Colégio Ibero-Latino-Americano de Dermatologia. Essas breves palavras são apenas para posicionar o que significa esse simpósio. Ele é a joia da coroa, ele é a joia que brilha de uma ação muito maior, que vem sendo desenvolvida há muitos meses para que nós desemboquemos hoje, nesse momento. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Agradeço novamente ao nosso presidente por ter nos recebido hoje aqui e queria introduzir aos senhores as nossas duas últimas palestrantes dessa noite, que vão falar sobre a situação atual da esporotricose no município do Rio de Janeiro e depois das ações de controle no município de São Paulo. No Rio de Janeiro, nós vamos ter a professora Mariana da Cunha Silva, fazendo a sua palestra nesse momento, e depois, seguida da professora Maria Cristina Mendes, de São Paulo, que vai falar sobre as ações de controle no município de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Omar Lupe da Rosa Santos. Por favor, doutora Mariana da Cunha, sua apresentação sobre a situação atual da esporotricose no município do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite para participar desse simpósio. Eu estou aqui representando a Secretaria Municipal de Saúde. Vou falar um pouquinho sobre a situação atual da esporotricose no município do Rio de Janeiro. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, né, o que foi discutido no período da tarde, no simpósio, a esporotricose, antes uma doença descrita classicamente em profissionais, né, jardineiros, agricultores, mineiros, era uma doença típica de pessoas que lidavam com a terra, lidavam com madeira. Após o final da década de 90, né, após 1997, a gente começou a observar vários casos de esporotricose humana relacionados ao contato com animais, particularmente contato com o gato. E isso modificou imensamente o perfil epidemiológico dessa doença, né, com o aumento do número de casos de esporotricoses relatados, e isso caracterizou a esporotricose zoonótica. Então, esse aumento da esporotricose, esse aumento significativo desses casos nos últimos anos, né, marcou intensamente o estado do Rio de Janeiro, então caracterizando essa zoonose no município, né, representando um problema importante de saúde pública no estado do Rio de Janeiro. Então, nesses últimos anos, o que a gente tem observado no nosso município? A gente, analisando no período de 2010 a 2015, a gente observou que a esporotricose notificada em nosso município, né, a doença atendida nas nossas unidades,
foi em torno de 4.300 pacientes. Desses 4.300 pacientes, 2.480 eram moradores do município do Rio de Janeiro, e 1.854 eram pacientes que foram atendidos no nosso município, mas que eram moradores de outros municípios. E aqui a gente tem um apanhado das unidades que faziam o atendimento, e fazem esse atendimento da esporotricose. Então, são unidades do município do Rio. Então, essas unidades fizeram de 2010 a 2015, aqui a gente observa que a maioria dos casos notificados de esporotricose aconteceram no INE. Então, basicamente, dos hospitais federais, o INE ele foi responsável pela notificação de 1.884 casos de esporotricose aqui no município do Rio de Janeiro. E, em segundo lugar, a gente vê os centros municipais de saúde e as clínicas da família fazendo esse diagnóstico, com 373 de total, com 122 das clínicas de família, notificando os casos de esporotricose aqui no Rio de Janeiro. E aqui nesse mapa a gente pode observar, só para dar uma referência para os senhores, nós temos aqui representando no mapa o município do Rio de Janeiro. Nosso município, na área de saúde, é subdividido em 10 áreas programáticas. Então, a gente aqui caracteriza a área da região 5.2, que corresponde à área de Campo Grande, como uma maior notificadora de casos de esporotricose, com 455 casos nesses últimos 5 anos, seguidas da área da AP 3.1, que corresponde à área da Ilha do Governador, de Bom Sucesso, de Ramos, com cerca de 401 casos notificados no município, nessa área, nessa região, seguidas da área 3.3, que corresponde à área de Madureira, Irajá, Pavuna e adjacentes, com 392 casos. Aqui é só para a gente caracterizar, de acordo com a confirmação da esporotricose, então nós temos aqui por esse gráfico, observamos que os casos de esporotricose residentes aqui no município do Rio de Janeiro, segundo os critérios de confirmação, a gente já tem a maioria deles sendo realizada por critérios de laboratório, seguido de critério clínico epidemiológico, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Quanto ao sexo, a gente pode notar que a maioria dos casos de esporotricose aqui no município do Rio de Janeiro ocorreram no sexo masculino, diferente da esporotricose clássica, que a gente, foi encontrada a maioria nos casos do sexo feminino, diferente da esporotricose clássica, onde a gente notava um predomínio da esporotricose no sexo masculino. E quanto à faixa etária, a faixa de maior prevalência foi de 20 a 49 anos, de pacientes diagnosticados e notificados com esporotricose aqui no Rio de Janeiro nesse período. Quanto à escolaridade, a gente observa que a maior percentagem é de ignorados. Isso é ainda um problema de notificação. Então, a gente sabe que as fichas de notificação não vêm completa, então a maioria desses pacientes eles têm a faixa de escolaridade não anotadas. E, segundo a raça, a gente tem uma maioria, um predomínio da raça branca de pacientes com esporotricose diagnosticados aqui no município do Rio. Então, diante desse quadro, o que o município do Rio e o que as entidades públicas fizeram nesse período, quando notou-se esse aumento do número de casos de esporotricose a partir de 97. Então, houve uma demora Então, a gente tem aqui um importante marco, que foi a notificação dos casos. Então, através da resolução da Secretaria Estadual de Saúde, a gente teve a esporotricose como sendo uma doença de notificação compulsória aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso foi um marco muito importante. E a gente teve a descentralização do atendimento da esporotricose, que anteriormente a gente tinha um atendimento centralizado no IPEC, atual INE, da Fiocruz, e
a gente pôde observar essa descentralização para outras unidades, como a gente pode observar no mapa. Então, a partir de 2013 e 2014, esse atendimento da esporotricose ele começou a ser feito em outras unidades, além da Fiocruz, além do INE. E o que levou essa descentralização, o que ajudou, foi o aumento da cobertura da estratégia de saúde da família no nosso município do Rio. Então, atualmente, nós temos uma cobertura da estratégia de saúde da família de mais de 50% do nosso município, com uma previsão de 70% no finalzinho de 2016. Nós tivemos também, nesse período, uma ampla distribuição de medicamentos em toda a nossa rede municipal, então distribuindo o itraconazol, que é a droga de primeira escolha no nosso município. A gente fez parcerias com outras subsecretarias, que eu sou da Secretaria de Atenção Primária, e a gente se uniu com a Secretaria, né, de Fiscalização Sanitária e Controle das Zoonoses, que é a Subvisa, então traçando daí condutas para melhorar o atendimento, tanto dos gatos quanto dos pacientes humanos. Então, a partir do momento que essa parceria ela foi instituída, nós passamos a ter uma pactuação com a Subvisa, e os pacientes, né, animais infestados que eram atendidos pelas unidades da Subvisa, né, eles também era passada essa informação para a Subpav, e a gente encaminhava essa informação, e encaminha até hoje essa informação para as coordenações diárias, e esses pacientes eles são procurados, né, e são atendidos, e é feita uma busca desses pacientes. Então, é importante também frisar a parceria que a gente tem também com a Santa Casa, que atende os nossos pacientes da rede municipal, com a Fiocruz, né, uma parceria também que nós temos com o Estado, através do LACEN, que é o laboratório que dá suporte ao nosso município, com o Fundão, o Hospital Estadual Universitário, que também dão suporte aos nossos pacientes. Então, a gente, além disso, né, o que o município fez a mais para a gente tentar suprir esse problema, né, e melhorar esse problema da esporotricose no município do Rio. A gente vem fazendo ciclos de debate com os nossos profissionais da área de saúde. Então, esses ciclos, a gente tem um espaço, então, mensalmente eles ocorrem e são convidados todos os profissionais das nossas coordenações de área e profissionais das clínicas da família e da atenção básica. Esses profissionais assistem esses debates, então a esporotricose está contemplada nesses ciclos de debate, então essa informação é passada para os profissionais. Além disso, nós temos uma plataforma da Subpav, que é uma plataforma do município do Rio, que os profissionais eles têm acesso, e nessa plataforma a gente tem a linha de cuidados sobre a esporotricose, onde a gente fala desde o diagnóstico, o tratamento, até, né, o fluxo de encaminhamento dos animais doentes. Nós temos o serviço 1746, que a Prefeitura disponibiliza. Esse serviço ele é aberto à comunidade, é aberto aos profissionais. Então, através desse serviço, os profissionais e pacientes, eles podem entrar em contato com a Prefeitura para orientação de onde faz o tratamento de esporotricose, tanto em humanos quanto em animais. Né? Nós temos os blogs que divulgam essas informações para a população. Né? Nós temos a criação de folder, tanto a Subsecretaria de Vigilância Sanitária e das Zoonoses, quanto a nossa Subsecretaria de Atenção Primária. A gente tem a instituição desses folders, que são distribuídos tanto aos profissionais, tanto quanto à população. Né? São realizadas também palestras com a comunidade, a Subvisa e a Subpav. Eles realizam palestras de orientação a essa população. Nós realizamos também capacitação dos profissionais, né, frisando para esses profissionais a importância do diagnóstico precoce da esporotricose. Então, esse diagnóstico que pode ser tanto clínico epidemiológico, quanto laboratorial. Né, nós temos a referência para o diagnóstico laboratorial, que a gente capacita esses profissionais, né, a coletarem o material, tanto de biópsia quanto de aspirado, para envio ao laboratório LACEN, que é referência nossa do município do Rio.
Esse exame ele é encaminhado através de um sistema de gerenciamento de laboratórios. A gente tem um sistema GAL que a maioria das nossas unidades possuem. Então, essa solicitação é encaminhada para o LACEN e esse exame ele é realizado e entregue e o resultado liberado em menos de 30 dias. Nós temos também, para aqueles pacientes onde o especialista ou o próprio médico da família, né, que realiza o procedimento de biópsia, no caso de outras patologias, para descarte de outras patologias, né, o diagnóstico diferencial, a gente tem nossas referências para a realização do histopatológico. Então, nós temos as nossas referências municipais, que é o Hospital Jesus, o Hospital Federal de Bom Sucesso, o Hospital Lourenço Jorge, e nós temos os laboratórios terceirizados, contratados em cada coordenação de área. Então, cada área tem a sua unidade de referência. E o tratamento de escolha, né, adotado no município do Rio de Janeiro, é o itraconazol, que é o tratamento disponível em todas as nossas unidades da atenção primária, né, com a dose usual de 100 miligramas. Outras drogas que ainda não estão dentro da nossa rede, mas quando utilizadas pelo paciente, né, o custo é totalmente da prefeitura, do município do Rio. Então, a gente orienta o profissional, aquele paciente que não pode fazer o uso do itraconazol, a utilização de terminafina, do iodeto de potássio. Essa duração do tratamento, em geral, 3 meses, né, podendo ter uma duração maior. E a gente sempre orienta esse profissional da atenção básica a realização do calor local, que é muito importante, né, que é um tratamento importante, além do itraconazol, da terbinafina ou do iodeto de potássio. E quando a unidade de atenção primária ela se depara com algumas doenças, né, com algumas características de complicação da esporotricose, no caso da esporotricose sistêmica, da esporotricose disseminada, esporotricose ocular, na esporotricose naquele paciente com HIV positivo, na esporotricose em pacientes gestantes, ou então aquele paciente que foi iniciado o itraconazol e não obteve-se uma resposta à terapia empregada, a gente orienta esse profissional a encaminhar esse paciente para as nossas referências, né, de maior complexidade. Algumas unidades, como o UERJ, elas estão dentro do nosso sistema de regulação de vagas do município, que é feito online, através das nossas unidades, ou através de guia de referência, no caso de encaminhamento para a Santa Casa e para a Fiocruz. Então, a gente tem algumas medidas de controle que também a gente orienta os nossos profissionais de saúde, né, para fazerem essa orientação também aos usuários, né, aos nossos pacientes. Então, sempre utilizar luvas no manuseio de plantas e de animais com lesões ulceradas, o uso de calçados em trabalhos rurais, né, o encaminhamento de indivíduos com lesões suspeitas de esporotricose para uma de nossas unidades de atenção primária, né, e o tratamento também, né, importante dos animais doentes e, se possível, o isolamento desses animais até o fechamento das lesões. A gente sabe que o tratamento do gato é um tratamento mais prolongado, né, um pouquinho mais complicado do que o tratamento do adulto. Então, a gente orienta do município do Rio, né, pela castração desses gatos. Então, com a castração, a gente faz com que esses gatos eles tenham hábitos mais caseiros, então, impedindo que esses gatos entrem em contato com outros e possa disseminar essa doença, né, impedindo que ele visite as ruas. Então, a gente tem orientação também, quando esse animal ele evolui para o óbito, né, que seja feita a cremação. Então, no Rio de Janeiro, a gente tem uma unidade aqui na Mangueira, né, São Cristóvão, que faz a realização dessa cremação. Então, a população, através do serviço 1746, pode se orientar e ela tem orientação para os locais onde ela deve levar esse animal. E isso também é um fator importante. Né, a desinfecção também das instalações com hipoclorito de sódio, como já foi comentado anteriormente, e o mais importante, a informação tanto dos profissionais de saúde quanto dos usuários do SUS, para que a gente possa diminuir a infestação desses gatos. E é só para lembrar que o gato,
assim como o ser humano é mais uma vítima desse problema, né, que é um problema importante de saúde pública, e só com a informação que a gente vai poder conseguir controlar esse problema. Obrigada. Muito obrigado, doutora Mariana Cunha Silva, pela sua apresentação. Convido agora a doutora Maria Cristina Campos Mendes, do Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo. Muito obrigado por ter vindo de São Paulo, se deslocado até a nossa academia. Para nós é um prazer e uma honra. Foi um e ela prazer vai nos falar sobre as ações de controle no município de São Paulo. Por favor, doutora Maria Cristina. Boa noite a todos. Então, eu sou médica veterinária, especialista em saúde pública. Então, meu trabalho é com saúde pública no Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo, no Núcleo de Vigilância. E falo, então, agradeço em nome do Núcleo o convite para a gente estar participando aqui e mostrando o nosso serviço. Aonde aqui? Ok, obrigada. Não vai. Aqui mesmo, então, tá certo. Bom, a nossa história com a esporotricose deu início em 2011, quando, num evento de mutirão de esterilização, uma munícipe procurou pela médica veterinária que estava sendo a responsável naquele momento nas atividades, e informou que ela, mais um vizinho, haviam contraído a doença esporotricose de um gato, e que na região onde ela morava haviam outros animais que estavam doentes. Essa colega levou essa notícia até o núcleo de vigilância, e então, a partir daí, nós fomos procurar saber como é que estava a esporotricose no município de São Paulo. Fomos buscando informações e bibliografia, e chegamos a essas informações de que haviam poucos casos relatados ou notificados, tanto no município de São Paulo como no estado, né, até aquele momento. Então, nós entramos em contato com a munícipe, fomos conversar, saber, investigar, né, na região, e ficamos sabendo que ela contraiu a doença ajudando o vizinho a medicar o seu gato. Nos apontou outros endereços onde haviam animais com essas lesões, e uma clínica veterinária do bairro, onde os animais estavam sendo encaminhados para medicação, né, para consulta. A partir daí, tivemos uma discussão. Eu estava até dizendo para a colega Mariana que, na verdade, como os nossos casos ocorreram depois do início no Rio de Janeiro, nós também ficamos sabendo a respeito, né, dos casos daqui, e pudemos pensar um pouco além, né? Então, nós ficamos com medo de o que poderia acontecer se chegássemos no bairro e houvesse um alarde a respeito dessa doença, uma vez que gatos, muitas vezes, as pessoas ou amam ou odeiam. A gente realmente tinha uma grande preocupação de haver das pessoas começarem a abandonar os animais que estivessem doentes, e isso, então, estaria disseminando a doença para outros locais, ou que houvesse uma matança desses animais doentes, contaminando o ambiente,
uma vez que esses animais poderiam ser descartados de forma inadequada, em beira de córregos ou em terrenos baldios. Então, pensando em tudo isso, planejamos uma estratégia de uma busca ativa, casa a casa, tendo esses primeiros endereços como ponto de partida. Os profissionais iam até as residências, pensando procurando casos, tanto em pessoas como em cães e gatos. Vamos ver. Uma vez que nós encontrávamos animais suspeitos, então, num segundo momento, estivemos nessas residências para conversar com os proprietários. Daí, então, falávamos a respeito da doença, coletávamos o material, falávamos sobre uma orientação sobre a medicação dos animais, e as pessoas com lesões sugestivas foram encaminhadas ao Instituto Emílio Ribas. Esta é a área onde nós demos início. Fica no bairro de Itaquera, região leste do município de São Paulo. Esses primeiros... a gente pode notar que existe uma concentração, né, de casos, e nós, nesse primeiro momento, delimitamos esta área para a busca ativa dos casos. Então, temos algumas fotos da nossa atividade, onde a gente já pode ter uma... Hoje mais cedo foi falado a respeito da área, né, onde são encontrados. Parece que a área é muito semelhante com as áreas no município de São Paulo. Um pouco mais carente. Atrás dessas casas passa um córrego. Mais ao fundo, a gente pode notar que tem bastante terrenos baldios, áreas que até praças, mas que não estão cuidadas. Então, na verdade, com lixo, onde a gente, com certeza, vai encontrar muitos roedores. Dos dois lados, as casas, no fundo, a gente encontra córrego. Esta área, lá no fundo, no fim desta rua, é aquela primeira área com a região, com córrego e tudo mais. Aqui em cima, essa é a rua dessa moradora que fez que trouxe a informação, aquela primeira informação. Bom, nesse primeiro levantamento, foram visitados 818 imóveis, né, num total de 486 cães e 198 gatos. É um número muito grande de gatos, inclusive com relação ao número de cães. Um gato para cada 2,5 cães é muito grande. Então, quando nós chegamos, nós ficamos bastante surpresas no local, porque gato é um animal noturno que costuma ficar bastante arredio das pessoas, e nós encontrávamos os gatos dormindo no solzinho na calçada, em plena luz do dia. E quando conversado com os proprietários e os moradores, então, realmente, é aquilo que foi discutido mais cedo. Devido a um aumento muito grande de roedores, as pessoas passaram a fazer o controle de roedores com os gatos. Fizemos mais outros 4 levantamentos dessas áreas. Então, enquanto a gente encontrava casos positivos, então
mais uma quadra era visitada. Desta forma, até não ter mais nenhum caso encontrado. Então, foram 4 levantamentos. Foram 1.463 imóveis, 730 cães, 306 gatos, sendo um gato para 2,4 cães. Destes, 76 felinos foram encontrados com lesão, ou seja, 25% dos animais, dos gatos daquela área. A coleta, nós optamos por fazer uma coleta fácil, simples, que a gente pudesse fazer lá na residência da pessoa, que não tivesse que sair, até porque o Centro de Controle de Zoonoses fica na região norte de São Paulo, bem longe dessa região do bairro de Itaquera. Então, a partir do exudato, nós fazemos a coleta com um suave estéreo. E as pessoas, então, eram orientadas em como proceder à medicação do animal. Porque, logo de início, nós percebemos a pessoa que fez a informação e outra vizinha, elas se contaminaram na hora da medicação do animal. Então, eles foram orientados a usar o itraconazol, que é a medicação de eleição, né, para os felinos, 10 miligramas por quilo, por via oral, por pelo menos 6 meses, e essa medicação deveria ir na ração úmida. No pós-jejum do gato, então, logo deixava esse gato sem o alimento no período da noite, e pela manhã oferecia-se, antes de mais nada, essa ração úmida com a medicação. E aguardava até que o gato se alimentasse. Desta forma, as pessoas não corriam risco de serem arranhadas ou mordidas pelo animal na hora da medicação. Como eu disse, nós fizemos, então, as visitas. No início, a equipe do CCZ esteve semanalmente nessa região. Nós fazíamos visita a todos os animais com lesão, e que com diagnóstico positivo para esporotricose. Quando havia um animal novo com lesão susceptível, então, com lesão, nós fazíamos a coleta de material, isso é o que fazemos até hoje, e as orientações, e assim por diante. Então, as visitas semanais, e nós fizemos nessa região 4 mutirões de esterilização, porque, de fato, os animais, os gatos, de um modo geral, ficam mais caseiros após a esterilização cirúrgica. Também o hábito do gato de brigar pela fêmea ou pelo território expõe os animais, e a esterilização faz com que isso, então, diminua. E, principalmente, para diminuir a população de gatos naquela região. Conforme os animais iam sarando, tendo alta da medicação, eles também, os pacientes também foram esterilizados. Durante esses mutirões de castração foi bastante interessante, porque nós conversávamos com os proprietários de gatos da região, expondo o problema, e chegamos a identificar alguns animais com lesões sugestivas. Então, fazia-se uma palestra, se explicava, as pessoas passaram a ser bastante receptivas, porque eram proprietários de gatos, proprietários que já faziam, de certa forma, uma guarda responsável, que estavam procurando esterilização, e pessoas que queriam
ter a guarda responsável do seu animal mesmo. Então, eles eram receptivos às nossas orientações. Também foram realizadas outras ações que foram muito interessantes. Nós fizemos a divulgação sobre os casos de esporotricose aos médicos veterinários, clínicos da região, das supervisões de vigilância e saúde do município, que o nosso município ele é dividido em algumas áreas, né, que na parte de vigilância chamam-se supervisões de vigilância em saúde. E numa dessas, na supervisão de Itaim Paulista, também temos hoje uma área com vários casos de esporotricose. No programa permanente de reprodução cirúrgica pela Anticlivepa e no hospital público veterinário, que no município de São Paulo tem 2 hospitais que atendem a animais, que são do município. Aos profissionais da rede, fizemos um simpósio de esporotricose no Instituto Emílio Ribas, o CIEVES municipal e estadual, com palestras, e na Faculdade de Saúde Pública, no curso de atualização em zoonoses. Como eu disse, durante a palestra, falamos nas supervisões de saúde e na região de Itaquera, um caso que estava com uma denúncia de maus tratos, o veterinário, então, identificou que poderia ser esporotricose, fizemos o diagnóstico e esse animal foi o nosso primeiro caso nessa região, também na Zona Leste, no município de São Paulo. Durante os mutirões de esterilização, temos aí alguns animais que foram identificados com lesões sugestivas e que mais tarde foram diagnosticados. Bom, nós temos um fator muito importante para o nosso, pela receptividade da população, é que o itraconazol, de fato, ele regride as lesões muito rapidamente no gato. Então, as pessoas notavam que, em semanas, os animais começavam a melhorar. E isso, então, incentivava que desse continuidade ao tratamento, incentivava outros moradores a aderir à medicação dos seus animais. Tivemos vários tipos, né? Já foi apontado aqui, mostrado muitas lesões diferentes nos gatos, né? Em São Paulo, da mesma forma, nós temos encontrado lesões bastante diversas. E como podemos observar, os animais melhoram e rapidamente. Um fator que nós achamos interessante é que, em algumas residências, um animal estava doente e o outro que convivia não adoecia. Uma outra coisa que quero chamar a atenção aqui, aproveitando esse slide, é que a domiciliação dos gatos foi uma orientação que nós fizemos muita questão, né? E as pessoas começaram a aderir. Não vou dizer que sejam todas, não, mas vamos dizer que 50% conseguiram domiciliar, nem que fosse amarrando o gato lá na sua residência. Então, podemos observar na corrente, né? Esse animal, essa gatinha, tem uma evolução que a gente acompanhou bem, porque ela ia ser eutanasiada. A lesão estava muito feia da patinha, mas
falamos com a proprietária, mas a senhora quer começar? Não, eu quero, gosto muito dela. Começou o tratamento em 7 dias, isso já estava completamente diferente, foi evoluindo muito bem, até que ela se tornou essa gatinha linda, né? Retornou a ser essa gatinha linda. Naquele primeiro momento, nós tivemos apenas este gato que o proprietário não quis aderir à medicação dele. Como ele estava muito ruinzinho, nós levamos para o Centro de Controle de Zoonoses para a eutanásia. Mas, chegando lá, pensamos que poderíamos estar tentando o tratamento, até para a gente estar acompanhando mais de perto, né, a medicação e a evolução. E ele foi respondendo muito bem e acabou em 90 dias já praticamente curado. Essa outra gatinha foi abandonada numa clínica veterinária lá da mesma região. Então, fomos buscar e resolvemos também tratar com a mesma proposta de acompanhar a evolução. Ela também teve melhoras e os dois acabaram sendo, inclusive, disponibilizados para adoção. Foram adotados os dois juntos com a pessoa que até hoje a gente tem contato, mantém o contato, porque ela é sabedora do problema que os gatos tiveram e a gente pretende ter um acompanhamento, embora eles não tenham tido recidiva. Aqui é meio que para mostrar como nós tivemos realmente um vínculo muito grande com essa população, né? Essa fotografia da semana passada, dessa mesma área, onde o proprietário não podia nos aguardar, né? Aguardar a visita do CCZ, mas deixou o gato amarradinho para que a gente pudesse ver. E que deixasse a medicação para ele. Bom, aí nós temos o histórico da área, né, de 2011 até 2015. A gente pode ver que existe praticamente 3 áreas onde tem uma concentração de casos. Esses outros 3 casos mais que estão fora dessas áreas de concentração são de animais. Um desses pontos amarelinhos, o mais acima, a pessoa realmente não sabe dizer de onde que veio esse animal. Mas os outros 2 vieram dessa área de concentração dos casos. Um foi adotado e o outro foi emprestado e chegou doente. Então, de 2011 a 2015, nós temos esse gráfico onde nos levou a ter uma esperança que o caminho estava bom, né? Estava correto. Nós tivemos uma baixa muito grande no número de casos, tanto dos gatos como de pessoas, a partir do momento que nós demos início à nossa estratégia de ação, né, nessa região. E, dessa forma, replicamos para outras áreas, onde, então, começaram a surgir casos. Nós temos, basicamente, 5 áreas. Podemos dizer que são 4 áreas, porque essa área do Jaçanã e Tremembé é muito próxima, né? É uma divisão realmente só política. E os outros casos que são pontuais, na verdade, são animais que, em todos esses casos, nós fazemos a mesma buscativa de casos, casa a casa, procurando pessoas e animais que possam estar infectados, mas não foi encontrado. Só nessas outras 4 áreas é que temos hoje animais e algumas pessoas com esporotricose.
Esse é o mapa, essa é a cidade de São Paulo. Como os senhores podem ver, Itaquera, essa é uma área bem central da zona leste do município. Nós temos casos nesses municípios, o de Guarulhos, Itaquaquecetuba e Diadema. Itaquá e Diadema, os nossos casos são muito próximos aos municípios vizinhos. A gente tem certeza de que há uma relação, né, um trânsito de gatos infectados nessas áreas. Esses são alguns dos casos humanos da região. Da mesma forma, crianças, mulheres, mas também temos caso que é meio estranho. Essa foto menor, na verdade, ela foi arranhada na perna e, de repente, a lesão mesmo acabou aparecendo nas costas. Isso é uma coisa que a gente gostaria de estar entendendo como é que isso pode ter acontecido. Bom, nós achamos que o importante para a prevenção e controle dessa doença, primeiramente, é a guarda responsável dos cães e dos gatos, com a domiciliação destes, o que vai evitar as brigas e contato com outros animais que possam estar infectando. A esterilização cirúrgica, que vai contribuir para essa domiciliação e para evitando também as brigas. O tratamento, que tem que ser pelos 6 meses, e às vezes tem animais que precisam que esse tratamento fique por mais algum tempo. Manter as caixas de areia dentro do seu quintal, porque muitos animais acabavam saindo da residência para defecar, urinar nos terrenos baldios. A partir do momento que tem uma caixa de areia para esses gatos dentro da residência, o animal, mesmo que tenha livre acesso, ele vai preferir vir lá na areia, lá na casa dele, desde que ela esteja sempre higienizada, porque o gato é um animal bastante chato para isso. Evitando também o deslocamento de animais doentes nas diferentes regiões, porque a gente notou que houve, então, alguns animais que foram exportados. Bom, temos esses desafios, que achamos que conseguimos, de certa forma, que isso acontecesse, que foi um vínculo de compromisso entre os proprietários de gatos e a equipe do Centro de Controle de Zoonoses. Isso fez com que houvesse um sucesso nessa nossa empreitada lá no distrito de Itaquera. O diagnóstico e o tratamento em tempo oportuno também é uma coisa muito importante, para que no início da doença é sempre muito mais fácil de ter um sucesso no tratamento, uma resposta mais rápida e melhor. E o fato da população ter esse vínculo, rapidamente, se surgisse algum animal ou alguma pessoa com lesões sugestivas, nós logo éramos contactados. No município de São Paulo, não temos a notificação compulsória, mas formamos um fluxo de notificação com os colegas, um fluxo interno que é diretamente no nosso telefone ou pelo e-mail do Centro de Controle de Zoonoses. O material para diagnóstico e o diagnóstico é gratuito.
Essa é a ficha que nós usamos de notificação para o encaminhamento do material para o laboratório. E tem aqui algumas considerações finais, né, a respeito de, como eu disse, a partir de comentários a respeito do Rio de Janeiro, nós levamos em consideração como o tratamento, o incentivo à esterilização gratuita e assim por diante. O ano passado, esse trabalho foi publicado no Boletim Epidemiológico Paulista, que está à disposição. E eu agradeço, mais uma vez, a participação. E quero aproveitar para dizer que esse gatinho bonitinho é aquele mesmo lá do início, com a lesão de nariz otomano ou nariz de palhaço, depois da alta. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, doutora Maria Cristina Campos Mendes. Abro a palavra à bancada acadêmica. Acadêmico Cora. Senhor presidente, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, há um aspecto que eu tenho uma grande curiosidade. A sensibilidade e especificidade da sorologia, ELISA. Se utiliza isso para diagnóstico porque, do ponto de vista, digamos, mais amplo, para que você saiba a prevalência da doença, não é por casos individuais. E qual é o percentual de casos, se há algum estudo percentual de casos assintomáticos de esporotricose? E qual a relação, se há estudos de relação entre a presença de indivíduos que criam gatos e que não criam gatos? Essas três perguntinhas eu gostaria de saber. Porque eu não vejo outra forma de você ver, do ponto de vista nacional, você saber da prevalência, se não tiver uma sorologia adequada. Obrigado, acadêmico Cora. Mais algum acadêmico quer fazer algum comentário? Omar. Acadêmico Omar Lupe. O comentário que eu queria fazer é a esporotricose ela é conhecida há praticamente 150 anos. E ela, durante todo esse tempo, por 135 anos, ela teve o mesmo padrão, que é o padrão que eu aprendi na minha época de residência. Então, é a doença do agricultor, é a doença do jardineiro, era o trauma com o espinho, era o trauma... Eu me lembro, ainda como residente, pegar um caso de esporotricose, um cancro esporotricósico no dorso da mão, em que uma pessoa que trabalhava numa granja foi bicada por um galo. Esse era o padrão, e foi assim por 150 anos e provavelmente por muito mais tempo na história da humanidade. E, de repente, as coisas mudaram. Aproximadamente 15 anos atrás, um pouquinho mais, primeiros casos em 98, e o epicentro foi o Rio de Janeiro. Os casos começaram a abundar cada vez mais relacionados a gatos, e depois a coisa, e não a cães, e a coisa se expandindo para outros centros urbanos, depois do Rio São Paulo, agora o Rio Grande do Sul, e alguns casos já na América Latina. Então, isso foi bastante discutido na primeira parte do nosso simpósio hoje, das modificações talvez ecológicas, talvez de natureza genética desses fungos, e que parece que aconteceram no Rio de Janeiro. Nós temos palestrantes presentes da primeira parte do simpósio, que tem bastante experiência nessa parte filogenética do fungo, e que eu gostaria que, como nem todos os acadêmicos estavam presentes naquele momento, pudessem comentar rapidamente essa questão do surgimento, aparentemente, de novas cepas mais patogênicas, aparentemente no município de Caxias, em 1998, que se expandiu e está se expandindo para todo o território nacional. O fato é que hoje, o que era a exceção, que era a transmissão zoonótica, é a regra. Se estima que
70%, 80%, não sei se o número é esse, talvez um pouco acima até, dos casos no Rio de Janeiro sejam transmitidos agora por gatos domésticos. Então, essa situação, ela, na minha forma de ver, urge uma explicação. Acho que é uma linha forte de publicação lá na Fundação Oswaldo Cruz. Muitos brasileiros, micologistas, dermatologistas, infectologistas, trabalham nessa linha, publicam incessantemente, têm feito isso nos últimos quase 20 anos. Então, é a razão de nós termos hoje aqui um painel de palestrantes tão variado, com clínicos, com biólogos, com epidemiologistas, para trazer aos senhores essas considerações. Obrigado, presidente. Obrigado, acadêmico Omar Lupe. Doutora Maria Cristina. Boa noite, meu nome é Davidson, eu ajudei o professor Amar a organizar o simpósio. As perguntas do Dr. Coura, eu vou pedir uma ajuda, se puder, para o Dr. Rodrigo. Nós somos até egressos lá do curso, né, do Instituto Oswaldo Cruz, e o Dr. Rodrigo é micologista, ele é chefe do setor de diagnóstico micológico, laboratório de micologia lá da Fiocruz, do Instituto Nacional de Infectologia, e fez, durante o mestrado, desenvolveu um método de diagnóstico ELISA por sorologia e IgG. Eu vou pedir para ele falar um pouquinho sobre a sensibilidade, a especificidade dos exames. Boa noite a todos. Doutor Coura, sobre a ELISA para esporotricose, existem atualmente dois grandes grupos que desenvolvem esse teste no Rio de Janeiro. O principal é o grupo da UERJ, tá? E na Fiocruz nós também fazemos. Ambos os testes, porque não usam exatamente o mesmo antígeno, mas os dois tipos de antígeno dão respostas muito boas, tanto em termos de sensibilidade quanto de especificidade. Entretanto, até hoje, que seja do meu conhecimento, esse teste só foi usado para fins de diagnóstico, não foi utilizado para ver prevalência, para investigar a população saudável, para ver se tem uma esporotricose subclínica ou mesmo assintomática. Então, ao meu ver, que eu saiba, atualmente só foi empregado esse teste para fins de diagnóstico. Tá? Para diagnóstico, ele é muito bom. Tá? Quer comentar alguma coisa? Obrigado. Acadêmico Coura, quer comentar? É muito restrito, mas tem alguns inquéritos nacionais feitos. Eu mesmo orientei uma tese era um mestrado feito aí por volta de Itatiaia, Resende, esta área lá, e era da ordem de 63% entre os indivíduos da agricultura infectados, e poucos casos com lesões evidentes. Obrigado, mas eu não sou especialista nisso, mas pela sua manifestação não há dados concretos do ponto de vista humano, porque provavelmente menos de 10% dos indivíduos infectados têm manifestações clínicas. Obrigado, acadêmico Coura, por essa importante informação. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Não havendo mais nenhum comentário, dou a sessão por encerrada. Obrigado a todos. Professor...